Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um episódio da nossa série Bíblia Todo Dia e hoje estudaremos os capítulos 4 a 7 do livro de Esther. Já quero te convidar a curtir aqui, não se esqueça de compartilhar, usar a hashtag Bíblia Todo Dia e acessar o site pastoredilson.com para você se associar ao Maximize e patrocinar esse projeto e o nosso ministério também. No capítulo 3 do livro, nós vimos que Amã lançou isto é, a sorte, para decidir a data em que iria executar o seu plano maligno de exterminar o povo judeu em todo o Império Persa. Ele maliciosamente convenceu o rei Xerxes a acatar essa ideia e um decreto foi lançado. A Bíblia diz que a ordem real era de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. O capítulo 4 mostra que quando Mardoqueu, um judeu piedoso e justo, soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Mardoqueu intercede a sua prima Esther, pedindo que ela vá até o rei pedir para que ele revogue o decreto. Apesar de inicialmente ela negar o seu pedido por medo das consequências sobre a sua vida, a réplica de Mardoqueu é um grande ensinamento sobre coragem e senso de propósito. A Bíblia diz no capítulo 4, versículos 12 a 14. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. A grande lição aqui é que nós não podemos achar que as oportunidades de fazer o bem aparecem em nossa vida por acaso. Assim como o livro de Esther não fala explicitamente o nome Deus, alguns eventos da sua vida que parecem acontecer por uma mera coincidência, na verdade são uma oportunidade de você ter coragem e fazer o que é certo, não importa as consequências. Assim como nós vemos na vida de Esther, nós precisamos acreditar no propósito divino nas nossas vidas, mesmo quando tudo parece perdido. A Bíblia diz no capítulo 4, e versículos 15 e 16. Então, Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Esther se dispõe a até entregar a sua vida por uma causa maior do que ela. E sem precipitação ao falar, debaixo de jejum, debaixo de direção de Deus, o capítulo 5 mostra que ela recebe o favor do rei Xerxes, que prepara um banquete onde Amã também seria convidado. Enquanto Amã ainda planejava uma armadilha para matar Mardoqueu, conforme você vê na sua leitura, Deus estava planejando nos bastidores um livramento para o seu povo. E foi Esther quem teve a coragem de se posicionar para ser um instrumento no plano de Deus. Ainda antes do banquete, a Bíblia diz que o Senhor faz o rei perder o sono e ser lembrado do que Mardoqueu havia feito para salvar a sua vida. A história então ganha uma reviravolta surpreendente, porque o capítulo 6 mostra que ainda antes do banquete, Mardoqueu é honrado. Xerxes chama Amã e pergunta o que deveria ser feito a alguém que o rei quer honrar. Cego pelo ego, pensando que ele seria o homenageado, Amã acaba descrevendo o que ele mesmo seria forçado a fazer com Mardoqueu. A Bíblia diz no versículo 10 do capítulo 6, o rei ordenou então a Amã: vá depressa, apanhar o manto e o cavalo
e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Quando nós somos fiéis ao Senhor, mesmo diante de riscos, Ele pode até usar os nossos inimigos para promover a nossa vida. Finalmente, o capítulo 7, nós vemos que acontece nele o tão esperado banquete. E o rei não somente revoga o decreto de exterminar os judeus, como também pede que Amã seja enforcado na forca que ele mesmo criara. Este é um grande exemplo da soberania de Deus e de que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando parece que Deus não está visivelmente envolvido na história, Ele continua nos bastidores, agindo em favor daqueles que o temem. Acredite nele até as últimas consequências, mesmo quando tudo parece perdido, porque Ele é especialista em reverter situações nas nossas vidas. Deixe as suas dúvidas, o que mais se marcou no livro de Esther, e até o próximo vídeo, onde nós vamos estar falando aqui dos capítulos 8 a 10 ainda desse livro. Até mais!